Eu preciso dizer com todas as letras, já no início desta fala, Walter Souza Braga Neto é inocente. Walter Souza Braga Neto é inocente. E quem diz isso? Não é este advogado, são os autos. São as provas que foram produzidas nesta ação penal. São as testemunhas de defesa, são as testemunhas de acusação, são os interrogatórios e são os inúmeros documentos que foram juntados neste processo. Presidente Zanin, essa defesa não desconhece o clima deste julgamento. Lá fora. Lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro eu estou falando do Supremo Tribunal Federal. Aqui dentro eu estou falando dos magistrados mais experientes desse país. Essa aqui é serenidade. Aliás, como foi o julgamento aqui dentro, que é o que importa. Que é o que importa. Inicio a minha defesa falando do cerceamento de defesa. São duas circunstâncias que eu gostaria de falar dessa tribuna sagrada, que eu entendo que, nesse processo, que para muitos é o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal. Em qualquer processo, evidentemente, que o direito de defesa não pode ter mácula. Mas eu quero dizer que nesse processo que tem uma repercussão internacional, repercussão nacional, um ex-presidente da República, generais, ministros, enfim, eu entendo que o direito de defesa não pode ter nenhuma mácula. Vossa Excelência, presidente Zanin, que advogou, e muito bem, sabe da importância do exercício pleno da defesa. E neste processo, com o máximo respeito ao eminente relator, esta defesa não teve esse exercício pleno. Nós estamos falando aqui, eminente ministro Luiz Fux, do acesso à prova dos autos. O eminente colega Celso Villar abordou muito bem essa questão e eu vou, mais ou menos, sobre essa linha também que eu quero colocar. Nós tivemos acesso, e o eminente relator disponibilizou, evidentemente, as peças às defesas, mas nós tivemos acesso, ministro Flávio Dino, à totalidade, à quase totalidade de todos os documentos no dia 17 de maio deste ano. 2 dias antes do início da instrução. Depois, em 6 de junho e 7 de julho, essa documentação foi complementada por ofícios da Polícia Federal. Pois bem, nós estamos falando de mais de 70 terabytes de documentos. É uma quantidade industrial. Me lembro quando a imprensa fez uma matéria, 225 milhões de mensagens e áudios. Mais de 1.200 aparelhos celulares apreendidos. Mais de 1.200 laudos. E essa ação penal que Vossas Excelências hoje analisam, ela não é oriunda apenas de um inquérito policial. Tem mais 19 procedimentos correlatos com a inicial que foi apresentada a Vossas Excelências. Não seria razoável que as defesas, e todas as defesas pleitearam, e todas as defesas tiveram seus pleitos negados, tivessem um pouco mais de tempo para analisar esse processo? Não seria razoável, eminente ministro Luiz Fux? Evidentemente que sim. Ninguém quer a prescrição, ninguém quer que esse processo... E é um processo que, evidentemente, que tem que acabar. Mas que tivesse um tempo mais razoável, presidente Zanin. Recentemente, o CNJ apresentou um documento que chama-se Justiça com Dados. E um procedimento, eminente ministra Carmen Lúcia, que tramita no juizado especial, dura 9 meses. Este procedimento, da data do recebimento da denúncia até hoje, nós estamos falando em 6 meses. Bom, disse tem um réu preso, nosso cliente, que nós nos insurgimos inúmeras vezes contra a sua prisão. Evidentemente que com o processo com o réu preso, o prazo tem que ser mais rápido. Mas essa rapidez não pode prejudicar o direito de defesa, ministro Fux. E nós não estamos falando dessa quantidade industrial de documentos que foram disponibilizados pela imprensa, a defesa, de maneira organizada, né, que a Polícia Federal fez um começo, meio, enfim. Não, é o documento dump. Ela despejou esse processo, e essa forma, eminente ministro Flávio Dino, que a Polícia Federal colocou esses documentos, a defesa não tem como olhar. Para Vossa Excelência, nós juntamos um laudo técnico que está aqui juntado nessa ação penal, só para conseguir abrir todos os documentos, nós demoramos mais de 30 dias. Portanto, é evidente que a defesa teve a sua atuação cerceada por essa questão, por falta de tempo minimamente razoável. Aqui ninguém está pedindo uma coisa
de 1 ano para depois, não é isso, mas que ela pudesse exercer a sua defesa. Segundo cerceamento de defesa, e sempre registrando o respeito ao eminente relator, é o fato de ter sido negado a esta defesa gravar o ato de acareação que foi celebrado entre Walter Souza Braga Neto e o réu colaborador. Sua Excelência, o presidente Zanin, quando abriu os trabalhos dessa sessão, disse exatamente, falou da publicidade desse julgamento, que a TV Justiça estaria transmitindo a audiência de ontem e a audiência de hoje, a sessão de ontem e a sessão de hoje. O eminente relator, quando fez o seu relatório, pontuou a importância da publicidade nesta ação penal. E evidentemente que tem que ser pública mesmo. Mas por que todos os atos processuais desta ação penal, oitiva de testemunhas, acusação, defesa, interrogatório, tudo, a audiência de recebimento da denúncia, todos os atos foram públicos. Todos os atos foram gravados. E por que a acareação não foi? Qual o fundamento legal, ministra Carmen Lúcia, para não se gravar esse ato? Com a máxima vênia, com o máximo respeito. Não existe fundamento legal para isso. Não existe. Sua Excelência, o eminente relator, fundamentou a decisão e eu vou pedir vênia para ler. O que acontece? É instalado o ato da acareação, este advogado pediu a palavra pela ordem, indagou a Sua Excelência se o ato seria gravado, o eminente relator disse que não. Eu perguntei se eu poderia gravar e Sua Excelência também disse que não. E constou na ata. A gravação poderia gerar pressões indevidas, inclusive por meio de vazamentos pretéritos, do que seria ou não perguntado aos corréus, que poderiam comprometer a instrução processual. Importante que se diga que a acareação foi o último ato da instrução processual. Portanto, ela não poderia prejudicar qualquer outro ato processual. Se tivesse vazamentos pretéritos, e aí seria este advogado, porque é este advogado que estaria gravando, que esse advogado, se tivesse feito um mau uso das gravações, que sofresse as penas da lei. Mas com o máximo respeito, não há fundamento legal para essa negativa.